Somos o grupo 2, esse é o primeiro relatório da disciplina Ciência dos Materiais Biocompatíveis e esse é o relatório de corrosão de biomateriais metálicos. Os integrantes do grupo vão se identificar em cada fala a partir do nome escrito no canto inferior dos slides. Nesse primeiro momento de introdução, vamos passar por alguns dos conceitos básicos necessários para compreender esse relatório. Então, começando por biomateriais metálicos, algumas características é que eles têm excelente desempenho mecânico, alta resistência à fadiga e à fratura. Eles são muito utilizados como componentes estruturais para substituir, reforçar ou estabilizar tecidos rígidos. Outra característica é as formas de corrosão desses biomateriais metálicos. Para um biomaterial metálico resistir à corrosão, ele tem que ser quimicamente estável. Tem várias formas de corrosão do metálico e as mais comuns são corrosão por pitches, em frestas e por desgastes. Uma coisa que influencia na corrosão é o ambiente que o biomaterial está inserido, né? Então, nesse caso, uma vez que o metal é implantado e começa a ter contato com fluidos corpóreos, que costuma ser uma solução aquosa, contendo oxigênio dissolvido, proteínas, íons, como cloretos e hidróxidos, só para citar duas mais importantes. E essas substâncias podem influenciar a taxa de corrosão. Então, é um dos fatores que implica na corrosão do biomaterial. Controle do processo corrosivo. Então, para poder utilizar, né, o biomaterial, a gente tem que ter um controle desse processo corrosivo, senão não faria sentido implantar isso no paciente. O importante é que ele não ocorra de forma contínua, que a gente consiga controlar as taxas de corrosão, mesmo sendo constantes, em função das alterações da superfície do metal e o ambiente. Aí a gente vai falar um pouquinho da corrosão intergranular, que está representada nessa imagem. É uma corrosão que ela vai atacando a superfície do metal pelas bordas, né, pelo contorno de grãos. Ela é caracterizada pela presença de carbonetos de cromo precipitados nesses contornos que estão sendo corroídos. Aí esse processo ele ocorre por causa da diferença de potencial de corrosão entre a zona do contorno do grão, do material metálico, e o volume dos grãos adjacentes. O objetivo do experimento é fazer um ataque eletroquímico numa amostra de aço inoxidável. E com isso, os contornos de grão tornam-se visíveis para a microscopia óptica. Com isso, podemos analisar o contorno e tamanho dos grãos, bem como sua morfologia. Para executar o experimento, inicialmente colocamos em um becker o metal de sacrifício e nossa amostra, de modo que eles não se toquem. É importante que não haja contato elétrico entre os dois. Em seguida, os metais são cobertos com uma solução de ácido oxálico a 10%. Essa solução é preparada de volume em volume. O eletrodo negativo, então, ficará em contato com o metal de sacrifício, e o eletrodo positivo em contato com a amostra. Novamente, é importante que eles não se toquem, caso contrário, ocorrerá um curto-circuito. Será aplicada, então, uma corrente elétrica por 90 segundos. A intensidade da corrente elétrica é calculada da seguinte forma. Para cada 1 cm² de área do nosso metal da amostra, teremos 1 ampere de corrente elétrica. Em seguida, após a corrente ter sido aplicada, vamos retirar a amostra e lavar com água destilada. Em seguida, vamos lavar com etanol nível PA e vamos secar com ar quente. Logo, a amostra estará pronta para ser visualizada no microscópio. Olá, meu nome é Paulo César e irei apresentar a seção do relatório correspondente aos resultados e discussão. Na prática, foram utilizados dois ácidos inoxidáveis austeníticos, o 316 e o 316L, onde L indica uma porcentagem menor de carbono, lower carbon. A tabela da esquerda é informada a composição química destes ácidos. O teor de cromo varia de 16,5% a 18,5%, o teor de níquel varia de 10% a 13%, o teor de molibdênio varia de 2% a 2,5%. O teor de carbono é de menos de 0,07% para o ácido 316 e de menos de 0,03% para o ácido 316L. E a vantagem de um teor menor de carbono será detalhada nos próximos slides.
As propriedades mecânicas e térmicas são semelhantes nos dois ácidos, como pode ser visto na tabela da direita. A superfície dos ácidos inoxidáveis antes do tratamento pode ser vista na figura 2 e na figura 3. Para a determinação da susceptibilidade à corrosão intergranular, amostras dos ácidos inoxidáveis austeníticos foram previamente sensitizadas segundo condições específicas de tratamento térmico em forno resistivo ao ar. A amostra A foi submetida à temperatura ambiente. A amostra B foi submetida a uma temperatura de 650 graus por 1 hora e a amostra C foi submetida a uma temperatura de 800 graus por 6 horas. Após o embutimento das amostras, estas foram lixadas e polidas, estando prontas para sofrer o ataque eletrolítico. A superfície dos ácidos inoxidáveis antes do ataque eletrolítico pode ser vista nas figuras 4 e 5. O ataque eletrolítico na superfície dos metais foi realizado conforme descrito na prática A da norma A262 da ASTM. Conforme o grau de corrosão intergranular, podem ser observadas em fotografias realizadas com a utilização de microscopia óptica a formação de 3 tipos de estruturas. Estruturas do tipo steps, que se localizam entre os grãos. Estruturas do tipo dual, com alguns dítios no contorno de grão, mas sem nenhum grão completamente rodeado por dítios. E, finalmente, estruturas do tipo DIT, onde um ou mais grãos estão completamente rodeados de dítios, conforme pode ser visto nas figuras extraídas da norma. Também pode ser observada, após ataque eletrolítico, a formação de pits, que podem ser profundos, de coloração mais escura, ou rasos, de coloração mais clara, conforme figura extraída da norma. Nas amostras do tipo B, pode ser visto que para o ácido 316 houve a formação de steps, de estruturas do tipo dual, de pits rasos e de pits profundos. Já para o ácido 316L, quando se compara a imagem após ataque eletrolítico com a imagem do mesmo tipo de ácido sem tratamento, não fica evidente a formação de steps. Há alguns pits rasos. Isto indica que a sensitização do ácido 316 foi mais pronunciada que a do ácido 316L, quando submetidas ao mesmo tratamento térmico, temperatura de 650 graus Celsius por 1 hora, com corrosão intergranular mais pronunciada no primeiro do que no segundo. Nas amostras do tipo C, pode ser visto que para o ácido 316 houve a formação de dítios, com estruturas envolvendo totalmente alguns grãos, além de algumas estruturas duais. Já para o ácido 316L, houve aumento da quantidade e tamanho de pits rasos e profundos e surgimento de alguns steps. Na comparação entre os dois tipos de ácido, a corrosão intragranular foi maior novamente para o ácido 316, quando comparado ao ácido 316L, ambos submetidos ao mesmo tratamento térmico de 800 graus Celsius por 6 horas. A estrutura austenística cubo de face centrada está presente na temperatura ambiente pela adição de níquel e outros elementos estabilizadores, como o manganês, por exemplo. A resistência à corrosão sob tensão é obtida com o aumento dos teores de molibdênio e níquel. O molibdênio também é introduzido para diminuir a susceptibilidade à corrosão localizada, permitindo a formação de uma camada passiva mais resistente. Em determinados meios, especialmente os que contêm íons cloreto, os ácidos inoxidáveis mostram propensão à corrosão por pits. Esse é um tipo de corrosão localizada, pela qual, em pontos da superfície do material, o meio agressivo consegue quebrar o filme passivo, fazendo com que a corrosão se concentre nesses locais. O crescimento dos pits se dá em um processo autocatalítico e, embora a perda de massa seja às vezes insignificante, gera uma forma de corrosão extremamente perigosa, já que muitas vezes um pit é suficiente para causar danos consideráveis em implantes. Um aspecto importante nestes ácidos é o fenômeno chamado de sensitização. Isso ocorre quando os materiais são submetidos por algum tempo a temperaturas na faixa de 500 a 800 graus Celsius. Nestes casos, os ácidos inoxidáveis austeníticos estão sujeitos à precipitação de carbonetos de cromo em seus contornos de grão, gerando uma região adjacente de baixa resistência à corrosão e tornando o material suscetível à corrosão intergranular. A cinética máxima de formação de carbonetos de cromo se dá a 650 graus Celsius, podendo resultar de tratamentos térmicos, soldagem, resfriamento lento ou de condições de trabalho nessa faixa de temperatura. Para evitar a corrosão intergranular devido à sensitização, deve-se diminuir o teor de carbono, como exemplo o aço 316L. Adicionar elementos estabilizadores, como titânio e nióbio, que possuem maior afinidade ao carbono, precipitando preferencialmente os carbonetos destes elementos, ao invés de carbonetos de cromo. Evitar a faixa de temperatura entre 500 a 800 graus Celsius e solubilizar o material a temperatura acima de 800 graus Celsius,
e resfriá-lo rapidamente. A norma ASTM 6262 versa sobre práticas padrão para a detecção de susceptibilidade ao ataque intergranular a ácidos inoxidáveis austeníticos. Já a norma ASTM F138 versa sobre padrões de especificações de forja para barras e fios de implantes cirúrgicos de material 18 cromo 14 níquel 2.5. No caso do presente ensaio, foi utilizado o descrito na prática A, ataque eletrolítico com ácido oxálico, da norma ASTM 6262. A classificação das estruturas encontradas na microscopia óptica também seguiram o disposto nessa norma, onde foram encontrados steps, estruturas duals, pitches e pitches. Como foi seguido o disposto na norma, considera-se que a metodologia foi adequada para o material analisado. A norma STM F138 estabelece padrões para a composição dos diversos componentes dos ácidos inoxidáveis, com destaque para o crômio e molibdênio e suas respectivas tolerâncias. São especificações destinadas à fabricação de barras e fios para implantes cirúrgicos. Olá pessoal, eu sou a Maiara e vou falar sobre as conclusões do nosso grupo para a atividade realizada. Entre as características que um biomaterial deve apresentar, salienta-se a necessidade de ter um comportamento mecânico adequado à função que desempenha, ser inerte do ponto de vista químico e biocompatível com o organismo. De forma resumida, pode-se definir um biomaterial compatível como aquele que não influencia negativamente o seu ambiente biológico, ou seja, não deverão ser observadas reações tóxicas, alérgicas ou carcinogênicas. As propriedades físicas do material não deverão ser durante a sua utilização em vivo. E a resistência à corrosão e degradação está intimamente relacionada com a boa qualidade e comportamento do implante no hospedeiro, tornando-se necessário um bom conhecimento de suas características e consequências do uso a longo prazo. Assim, com a resposta do hospedeiro ao material em questão, dependendo da avaliação do desempenho desse material dessas duas vertentes. A avaliação do material in vitro é determinante, uma vez que é um passo fundamental para o estudo em vivo, em animais e no ser humano. E estes estudos in vitro são realizados em condições que simulam ambientes fisiológicos, a partir das quais é possível avaliar o seu desempenho, como a corrosão, por exemplo. Os materiais metálicos implantados num organismo vivo estão expostos à ação corrosiva do meio fisiológico devido aos tecidos e fluidos corporais, em que normalmente aumenta no caso de traumas cirúrgicos ou infecciosos, devido à presença de micro-organismos, correndo o risco de fratura devido à sensitização que provoca o aumento da corrosão intergranular do biomaterial. Em condições normais, dada a passividade das atuais ligas usadas, a velocidade de corrosão dos biomateriais implantados tem se tornado baixa, e isso se dá pelos estudos e testes previamente realizados. A partir dos estudos do relatório, concluímos que a sensitização traz uma série de malefícios, e com isso devemos buscar formas de evitar a corrosão intergranular que a mesma pode vir a causar. Com isso, um menor teor de carbono, considerando neste ponto, então, um melhor desempenho do ácido 316L, devido ao seu menor percentual de carbono e, com isso, um menor índice de corrosão, a adição de estabilizadores que possuam maior afinidade com carbono, como o titânio e nióbio, por exemplo, evitar faixas de temperatura entre 500 e 800 graus Celsius, além da solubilização do material a temperatura acima de 800 graus Celsius, com rápido resfriamento. Seguem as nossas referências bibliográficas. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.